Ok. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa, uma palestra do programa Ciência às 19 horas. Como vocês sabem, são palestras mensais de divulgação científica que acontecem de março a junho, de agosto a novembro ou dezembro, né? Geralmente na terça-feira de cada mês, né? Esse projeto ele vem sendo organizado desde agosto de 2004, estamos quase completando 12 anos, né? Com mais de 100 palestras já organizadas e gravadas que estão no nosso site, que é o www.ifsc.us.br, né? Que é o site do Instituto de Física de São Carlos, /Ciência 9H. Ou mais fácil, vocês digitarem no Google, Ciência às 19 horas, que já joga vocês direto para o nosso site. Lá você vai encontrar todas as palestras realizadas, com os vídeos e todo o material associado a palestras, entrevistas, que o pessoal da assessoria de comunicação faz, o Rui e a Tatiana, e em alguns casos os próprios slides da apresentação e tudo mais. Então vocês podem baixar o DVD, que tem a resolução melhor, ou então o MP4, que é mais fácil, pode assistir até no celular, ou assistir online, como se fosse no YouTube mesmo, né? As palestras também são transmitidas pelo canal local da NET, o canal 10, né? Não ao vivo, mas retransmitidas depois, né? Inclusive o pessoal do Braz que faz a programação desse canal 10, e então as palestras são apresentadas lá, inclusive por demanda. Se vocês entrarem em contato, eles podem mostrar. E também a palestra é transmitida ao vivo, né? Pela TV, pela internet da USP, a IPTV, o Internet Protocol TV da USP. Entrando no site www.iptv.us.br, você pode assistir ela ao vivo agora, por exemplo. Ok? Bom, e esse projeto é possível graças ao apoio, tanto financeiro, quanto logístico, quanto moral, né? Para organizar essas palestras por tanto tempo. Primeiramente, o próprio Instituto de Física de São Carlos, né, a diretoria, atualmente o diretor, o professor Tito José Bonagamba, que tem dado um apoio muito grande ao projeto. Nós temos alguns grants, né, projetos que também financiam, como o CEPOF, o Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, aqui do Instituto de Física de São Carlos. O INEL, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, também aqui do Instituto de Física de São Carlos. São dois projetos, o CEPOF é um CEPID da FAPESP, também um INCT, e o INEL é um INCT do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos também o CERTEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, da UFSCar, da Universidade Federal aqui de São Carlos, que é do Departamento de Engenharia dos Materiais. O CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Esses dois, tanto da UFSCar quanto aqui da área de Araraquara, também tem docentes aqui do Instituto que participam, e foi através deles que surgiu o apoio. Além disso, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo tem nos apoiado também, além do Instituto de Estudos Avançados da USP aqui em São Carlos, né? E na divulgação, nós contamos com o apoio, além da divulgação aqui da assessoria de comunicação do Instituto, o Projeto Contribuinte à Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, as duas rádios, a Rádio Universitária FM 102.1, aqui de São Carlos, e a Rádio UFSCar 95.3, que é o Escute Diferente, né, que você já conhece, que também fazem a divulgação. E também a EPTV, não a IPTV agora, mas a EPTV, que é a retransmissora da Globo aqui em São Carlos. Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Odílio Denis de Aguiar. Ele é professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, né? E ele é membro do projeto LIGO, ou LIGO, né? Em português, as duas pronúncias têm sido usadas. O professor Odílio
ele fez a graduação em eletrônica no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de São José dos Campos, né? E o mestrado em astrofísica no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E daí ele fez o doutorado em física na Louisiana State University System, nos Estados Unidos. Isso foi na década de 90, foi em 90 que terminou o doutorado. Ele é um dos grandes especialistas em ondas gravitacionais aqui no Brasil, se não o maior, né? Ele trabalha há 30 anos nesse tema de ondas gravitacionais. Inclusive, ele desenvolveu o detetor de ondas gravitacionais brasileiro, o detetor Mário Schemberg. Talvez ele fale um pouco sobre isso também, né? E que ele não é por interferometria a laser, como o LIGO que ele vai falar hoje, né? Mas é um detetor que ele trabalhou há muito tempo e desenvolveu aqui no Brasil. Então, é um grande prazer termos aqui o professor Odílio Aguiar falando sobre as ondas gravitacionais. Muito obrigado. Obrigado, professor Agostinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema bem interessante no momento, sobre a detecção de ondas gravitacionais, que abre uma nova janela para a observação do universo. Bom, eu vou começar com a mudança de paradigma de Newton para Einstein sobre a gravitação. Houve a necessidade dessa mudança de modelo justamente para a gente entender a existência de ondas gravitacionais. Para Newton, a gravidade era uma força que agia à distância. Era uma força invisível, de uma certa forma, né? Se uma massa mudasse a sua posição, essa informação passaria instantaneamente para todo o universo, né? O espaço era infinitamente rígido. Já Einstein, ele logo no princípio de relatividade especial de Einstein, ele percebeu que nenhuma informação poderia se propagar com velocidade infinita, né? Velocidade limite seria a velocidade da luz. Então, logo de cara, esse paradigma de uma velocidade infinita para a propagação da gravidade cairia por terra nas teorias de Einstein. Isso com a relatividade especial de 1905. 10 anos depois, Einstein conseguiu fechar todo o quadro com a teoria da relatividade geral. E aí então ele percebeu que o espaço-tempo, que ele já tinha descoberto com a teoria da relatividade especial, ele explicava a gravidade, né? Foi uma coisa inesperada para o Einstein, porque ele percebeu, primeiro, que a velocidade limite era a velocidade da luz. E qualquer referencial, a velocidade da luz era a mesma. Então, isso chegava a conclusões bastante esquisitas. Por exemplo, se você tivesse 2 trens com velocidade da luz, um em direção ao outro, ainda assim, os 2 trens ou os 2 foguetes teriam uma velocidade relativa entre eles igual à velocidade da luz. Essa mágica de cálculo você só consegue fazer, Einstein percebeu, se o espaço e o tempo forem flexíveis e um estiver relacionado com o outro, de forma quando você mexe na velocidade, você mexe com os dois, com o espaço e com o tempo. Isso ele já tinha descoberto em 1905. E aí, então, ele partiu para uma teoria que explicasse as leis físicas em referenciais com aceleração, não só com velocidade, mas com aceleração. E aí ele percebeu que ele estava mexendo com gravidade, porque ele percebeu que um referencial acelerado era equivalente à gravidade. Se você está num elevador e você
o elevador começa a começa a subir, você sente uma atração gravitacional maior, você sente que o chão vai em direção a você, né? Ou seja, um elevador acelerado é equivalente a um campo gravitacional, né? Então ele percebendo essa equivalência, ele percebeu que o que ele estava fazendo era uma teoria de gravitação, né? Em 1915, então, ele percebeu que o espaço-tempo, ele concluiu o trabalho dele, que percebeu então que o espaço-tempo distorcido era equivalente à gravitação. Então, a gravitação era substituía as forças invisíveis de Newton por trajetória num espaço-tempo curvo. Então, pela curvatura do espaço-tempo, os corpos caem, por causa que é como se fosse uma cama elástica, em que você coloca uma bola de boliche, né, no centro da cama. Todos os corpos, bolas de ping-pong ou bolas de bilhar que você joga ali, elas sentem aquela curvatura da cama e caem em direção à bola de boliche, né? Ou se você jogar uma trajetória sim, elas também vão entrar em órbita, digamos assim, em volta da bola de boliche por causa da curvatura do espaço em volta, né? Então, essa era a visão que Einstein percebeu que você teria no espaço-tempo. O espaço-tempo curvado era equivalente à gravitação, à gravidade, né? E essa deformação no espaço-tempo, se você tivesse dinamismo nela, se você tivesse massas em movimento, essa curvatura no espaço-tempo não ficava parada. Ela se propagava, Einstein percebeu pelas equações dele, um ano depois, 1916, que ela se propagava com a velocidade da luz. Ele deduziu isso, provou que era com a velocidade da luz, e essas deformações se propagando eram justamente o que ele batizou de ondas gravitacionais, né? Ele chamou as ondas gravitacionais. Einstein, 2 anos depois, em 1918, ele percebeu que essas ondas gravitacionais tinham 2 polarizações. O que são polarizações? São a maneira como elas entortam o espaço, né? Como o espaço é entortado com a propagação dessas ondas. Então, se você tem, por exemplo, um grupo um bambolê, se você tem um bambolê, né, e a onda gravitacional passa perpendicular ao bambolê, você tem esse tipo de deformação com essa polarização que ele chamou de polarização mais. A outra polarização cruz é a mesma, só que rodada de 45 graus. Né? Então ele percebeu que existiam 2 polarizações, deduzindo nas equações dele, que elas explicavam qualquer tipo de deformação que a onda gravitacional pudesse causar. Você, com essas 2 polarizações, você pode compor qualquer outro tipo de polarização, né? Se você tiver, dependendo das fases dessas 2 oscilações, você pode ter uma elipse, né? Você vê que aqui é uma elipse, um círculo, ou então uma elipse achatada nesse sentido, ou elipse achatada nesse sentido, paralela aos eixos x e y. Ou você pode, se você dependendo dos ângulos, das fases das 2 polarizações, você pode ter uma elipse rodando, né? Você pode ter uma elipse rodando e mudando a forma da elipse, a excentricidade, como a gente chama, né? E a amplitude dessa deformação, Einstein percebeu que você podia definir uma amplitude como a deformação causada num comprimento sobre o comprimento ele próprio, né? E a amplitude da onda, então, seria uma coisa adimensional, não teria dimensão, porque seria uma deformação sobre o próprio comprimento, e ela seria uma composição das amplitudes nas 2 polarizações. Então, você logo fica preocupado, né? Bom, se essa onda gravitacional existir, né, a gente
está aqui sendo deformado constantemente por essas ondas, né? Nós estamos sendo distorcidos, às vezes a gente fica mais comprido, mais magro, ou então mais baixinho. Sim? Sim, ela é transversal. Todas essas deformações são no plano perpendicular à propagação dela. Por isso que eu botei a onda perpendicular ao bambolê, para ela fazer a deformação no bambolê, né? Que está no plano perpendicular a ela. Então, a onda passando, ela iria causar essas deformações transversais e iriam causar esse tipo de efeito no corpo, né? E se esse efeito fosse grande, fosse forte, você sentiria dor, né? Imagina alguém esticando você, né? Alguns centímetros, né? Certamente isso ia doer muito, né? O corpo todo. Felizmente, isso não acontece. As ondas mais fortes que possam passar aqui nesse auditório, como a gente poderia chamar uma tsunami de onda gravitacional, ela só vai causar, no máximo, uma variação da sua altura de uma parte, da milésima parte do diâmetro de um próton. Tá? Então, você não vai nem sentir a onda passando. Se a gente sentisse, a gente detectava essas ondas muito antes. Bom, houve durante muito tempo um debate grande se essas ondas existiam ou não. Porque quando você deduz as ondas, a matemática que você usa para deduzir essas ondas, né, ela dificulta para você enxergar outras propriedades que essas ondas têm, que é carregar energia e massa. Essas ondas carregam massa também. E aí os teóricos ficavam muito intrigados se realmente essas ondas existiam ou não, porque eles tinham que demonstrar que essas ondas, as equações, propagavam energia, né? O próprio Einstein ficou na dúvida. Ele chegou a quase publicar um paper dizendo que essas ondas não existiam, né? Que foi um engano dele, né? Felizmente, ele não publicou esse paper porque o referee não aceitou, não concordou com ele, né? E recusou o paper dele, né? Depois, o próprio referee, conversando com ele, com esse juiz, né, do paper, ele se convenceu de que realmente ele estava enganado, né? Mas ele certamente faleceu em 1955, provavelmente na dúvida se essas ondas existiam ou não, porque essa questão só foi resolvida pelos teóricos cerca de 10 anos depois. Só em 1965, finalmente, eles tinham certeza absoluta de que essas ondas, do ponto de vista teórico, elas estavam bem embasadas, elas deveriam existir se a teoria da relatividade geral estivesse correta. Mas aí vem a questão da detecção. Também, mais ou menos na mesma época, em 65, o primeiro detector de ondas gravitacionais foi construído. Ele foi proposto 5 anos antes, em 1960, e em 65 ele estava construído. E de lá para cá, não havia ocorrido uma detecção confirmada pela comunidade, né? Isso já se passava quase 50 anos. Então, a dúvida existia realmente, né? Só existia, até o ano passado, uma boa evidência, que era indireta, mas era uma evidência observacional indireta. Existem no universo estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são objetos astrofísicos que têm mais massa que o Sol, cerca de 40% a massa do Sol, e estão compactados em um espaço muito pequeno, em um diâmetro de 20 quilômetros. E, em 1974, foi descoberto o primeiro sistema de 2 estrelas de nêutrons, uma orbitando em torno da outra. Isso foi descoberto porque uma delas emite um feixe de rádio, e esse feixe de rádio é detectado pelo radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O mesmo radiotelescópio do filme Contato, quem assistiu o filme Contato, né? Então,
esse sinal de rádio fornece informações muito precisas do sistema, da órbita das duas estrelas de nêutrons, porque essa estrela de nêutrons que roda e emite esse facho, que a gente chama de pulsar, ele emite esses pulsos de rádio e ela tem uma regularidade enorme. A rotação dela não varia, a rotação dela fica praticamente sem modificar, né? Então você conhece a rotação dela com vários algarismos significativos. Você consegue, a rotação dela tem 10 ou mais, 11 números significativos, algarismos significativos. Então, é muito estável, e com isso você tem uma precisão enorme no período orbital do sistema. E você consegue, então, verificar que o período orbital está variando. Aqui você tem um gráfico mostrando a variação do período orbital acumulado ao longo dos anos, né? Isso aqui é segundos, tá? Então, ao longo dos anos, de 74 até 2006, houve um acúmulo de 45 segundos, tá? Isso não é pouco. E esse acúmulo já era notado ainda na década de 70, uma pequena variação aqui já notada. Aqui são os pontos, observações feitas com o radiotelescópio de Arecibo, tá? São esses pontos daqui, tá? E você vê que ele bate perfeitamente com a teoria da relatividade geral, que é essa curva. Há uma concordância fantástica dos dados observacionais com a teoria da relatividade geral. Então, com isso, não havia dúvida de que essas ondas existiam, mas era um teste indireto, porque não estava sendo detectada as ondas gravitacionais, estava sendo observado um efeito causado por elas da emissão. Quando elas eram emitidas, elas retiravam energia do sistema, das duas estrelas de nêutrons, e o sistema perdia energia, e aí então uma estrela caía em direção à outra para tentar recuperar essa energia perdida. E com isso, o sistema cada vez, as duas ficavam mais próximas uma da outra, o período orbital diminuía, né? A frequência orbital aumentava. Vocês podem notar que houve um período aqui em que não existem dados calculados, né? Período aqui que vai desde 1991, 92 por aí, até mais ou menos o ano 1998, alguma coisa assim, né? Isso porque essa descoberta deu o Prêmio Nobel de Física ao Hugh C. Taylor em 1993. E com isso Taylor parou de fazer a conta do cálculo por alguns anos, né? Ele só retornou depois. E aí ele disse, tá vendo? Realmente é verdade, continua coincidindo, né? Com isso, você tem uma prova indireta, como eu falei. Por quê? Porque as ondas gravitacionais deveriam existir, porque elas seriam responsáveis pela perda de energia desse sistema. Você não estava detectando as ondas, você estava vendo um efeito delas na emissão, né? Então, as duas estrelas de nêutrons estavam rodando, uma em torno da outra, e por emissão de ondas gravitacionais estavam perdendo energia e um dia iam se chocar. É isso que o LIGO detectou no ano passado e que eu vou falar a respeito. As ondas gravitacionais, por causa daquelas polarizações, você pode logo inventar maneiras de detectar as ondas gravitacionais. Uma das maneiras é o interferômetro laser, que foi justamente o que detectou essas ondas. Você tem um feixe de laser sendo emitido por um espelho semitransparente que você divide o feixe em dois feixes. Um segue reto e o outro é refletido. Aqui você coloca uns espelhos no final para refletir 100% a luz. E aí a luz volta para o espelho semitransparente. E aí uma parte da luz reflete aqui, vem para cá, e outra parte passa, e aí você tem os dois feixes juntados nesse feixe aqui, e esse fotodetector, representado por um olho, então vê os dois feixes unidos. Se você ajusta a distância desses espelhos
para as fases dos lasers estarem invertidas, eu vou mostrar um vídeo logo depois para você entender melhor isso, você cancela a luz que chega ao seu fotodetector, ao seu olho aqui, né? Seria esse caso aqui, a fase de um feixe está 180 graus trocada, então ele cancela. Aí você não tem luz nenhuma detectada. Mas se a onda gravitacional passa, ela modifica essa situação de cancelamento ótimo. E aí então você tem luz. E ela vai ser proporcional à mudança das distâncias dos espelhos, né? Você também pode bolar um detector usando uma barra maciça de material, que era a invenção do Weber. O Weber propôs esse tipo de aparelho, uma barra sendo excitada pela onda gravitacional quando ela passava. E o projeto brasileiro envolve uma esfera, que seria também uma outra maneira. A esfera tem uma vantagem de qualquer que seja a direção que venha a onda, ou qualquer que seja a polarização, ela sempre capta. No caso do interferômetro, por exemplo, se em vez de chegar a polarização mais, chegasse a polarização cruz, ele já não detectava nada, né? No caso da barra também, se a onda chegasse longitudinalmente à barra, também ela não detectava nada. A esfera, qualquer direção, qualquer polarização, ela detecta. Então, explicando melhor como é que o interferômetro laser funciona, eu tenho esse filmezinho aqui, que explica melhor. Então, o feixe de laser sai, bate no espelho semi-transparente, vai para os outros dois espelhos, e se os espelhos só tem luz aqui, se a distância variar. Vamos ver melhor isso. A onda, o laser vem, divide, aqui é a fase do laser, bate no espelho, volta, e aí o feixe de laser está vindo de lá. Juntam, aí estão com fase cancelada, não tem luz, não tem faixa vermelha aqui, tá? Não tem luz. Aí se você modifica a distância dos espelhos, aí você pode ter luz. Tá? Então foi isso que o LIGO detectou no ano passado. A onda gravitacional que chegou, ela modificou a distância dos espelhos e aí então foi registrado um sinal no sensor óptico. Os braços do interferômetro laser têm 4 quilômetros. 4 quilômetros para cá, 4 quilômetros para lá. E o laser que é usado é um laser desse tipo aqui. Ele tem esse comprimento de onda que não está na faixa do visível, é na faixa do infravermelho, né? E aqui é a sensibilidade do aparelho. Quanto menor esse número, melhor, mais sensível. Então, a máxima sensibilidade do interferômetro laser está nessa região aqui, que tem um número menor aqui, 10 a menos 23. Está na faixa de mais ou menos 100 Hz até mais ou menos 300 Hz. É a faixa mais sensível do LIGO. Aqui já é uma faixa muito pouco sensível, na região de 20 a 30 Hz. E na região acima de 1 kHz também não é tão sensível. Os dois interferômetros laser do LIGO são esses dois aqui. Esse aqui é do estado de Washington, é um local chamado Hanford, e esse aqui é de um estado da Louisiana, um local chamado Livingston. E esse aqui é da colaboração Virgo, que também fez parte da colaboração global que detectou. A colaboração Virgo tem um interferômetro um pouquinho menor, de 3 km de braço, que fica perto de Pisa, na Itália, numa cidadezinha chamada Catina. A colaboração LIGO envolve mais de 80 instituições no mundo inteiro. 2 estão no Brasil. O INPE, né, e o ICTP, que fica no IFT, lá em São Paulo. Aqui tem os locais onde tem laboratórios que estão na colaboração. No Brasil são 2, só que você só vê um pingo aqui vermelho, porque São Paulo e São José dos Campos, onde fica o INPE, são muito próximos. Então, você não... Só se você der expandir aqui o mapa, que as 2 bolinhas se separam.
O interferômetro LIGO, ele não foi sensível daquele jeito desde o início. Ele foi um projeto proposto em 89, foi aprovado em 92, a construção começou, então, ele foi concluído a construção em 2001. Em 2001, a primeira sensibilidade era essa aqui vermelha. Quer dizer, não era um número muito baixo, muito pequeno, era 10 a menos 17. Né? Vocês já viram que hoje em dia ele está em torno de 10, está aqui um pouquinho abaixo dessa curva aqui, 10 a menos 23. Né? E aqui você vê a evolução ao longo dos anos até 2002. Né? Essa aqui são operações de engenharia, a gente chama na parte experimental de corridas. Né? Corrida é, digamos assim, uma bateria de dados que você coleta. Né? E aí, então, você tem aqui as corridas de engenharia, né? Que foi melhorando a sensibilidade. Quando a sensibilidade já estava boa o suficiente, essa aqui preta é a de projeto. Era esse que eles calculavam que chegaria no máximo a sensibilidade. Aí, então, eles começaram a fazer as corridas científicas. E aqui são as corridas com as sensibilidades científicas. São as várias corridas científicas. Aqui você tem 5 corridas científicas. Foi feita uma sexta também. A quinta já chegou a bater com a sensibilidade projetada. A sexta chegou até a ultrapassar um pouco. Né? A sexta chegou a ultrapassar por aqui. Né? E a sensibilidade que ele operou no ano passado foi melhor ainda, foi mais baixa aqui, né? Porque ele foi remodelado. Eles pararam de operar em 2010, e aí então eles sofreram uma modificação drástica no aparelho para poder detectar. Né? Então, eles pararam em 2010, né? Tanto o LIGO como o Virgo pararam e fizeram grandes modificações no aparelho para poder voltar em 2014. Tá? Eles voltaram, na verdade, em 2014, mas ainda em testes de engenharia. Né? E só em 2015 é que realmente o LIGO ligou pela primeira vez, depois de ter feito todas essas reformulações. Existem outros interferômetros no mundo. Tem um em construção no Japão, subterrâneo, debaixo do chão, a vários dezenas de metros debaixo do chão, e os espelhos são resfriados. Essa é a tendência no futuro dos interferômetros. Resfriar os espelhos para diminuir o ruído de vibração deles. Esse projeto se chama, no Japão, KAGRA. Existe um na Alemanha chamado GEL, e um na Austrália chamado AIGO. Existe um agora na Índia também, o LIGO Índia, que foi aprovado, vai começar a ser construído. Só para colocar uma perspectiva aqui, nós também temos um projeto no Brasil que entrou em operação pela primeira vez em 2006. Então, foi mais ou menos por aqui, 2006. Ele operou de 2006 até 2008. Né? Em 2009, ele parou de operar para a gente fazer reformulações nos transdutores. Né? E ele voltou, coincidentemente, ele voltou a operar no ano passado, há cerca de um ano, foi em maio do ano passado. Né? E ele operou em maio do ano passado e também em outubro e novembro. Né? Ele não estava operando em setembro, mas, de qualquer forma, ele trabalha em outra faixa de frequências. Ele trabalha em 3.150 Hz a 3.250 Hz. E não tem a sensibilidade do LIGO. Ele operou no ano passado com em torno de 10 a menos 20 a sensibilidade dele, não 10 a menos 23 como o LIGO. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Então o LIGO ele vai voltar até 2022, ele vai voltar com uma sensibilidade bem melhor do que a que ele parou em 2010. E com isso, a sensibilidade vai ser aumentada num fator de 10. Em amplitude, não em potência. Se você aumenta a sensibilidade num fator de 10 em amplitude, você consegue ver 10 vezes mais longe. Tá? Então, o LIGO, ele só vê esse volume do universo, ele vai ver esse volume todo do universo. E com isso, um ano inteiro do LIGO que parou em 2010 significa menos que um dia
do LIGO atual, do LIGO que vai estar operando em 2022. No momento, ele ainda não está com esse fator de 10, ele está com um fator de 3. Ele está com uma amplitude, uma sensibilidade 3 vezes melhor do que aquele parou em 2010. Do que ele estava quando ele parou em 2010. Então, aqui são as curvas de sensibilidade previstas para o LIGO e para o Virgo nos próximos anos. Então, a curva dele está em torno aqui de 2010 a menos 23. Vai chegar a um número baixo aqui em 10 a menos 24. Tá? E aqui toda a previsão. Ele fez uma corrida, está dando previsto. Ele vai fazer outra corrida esse ano, a partir de junho, julho deste ano, de 6 meses. Ele fez a primeira, ele foi de 4 meses, na verdade de 5. Né? Ele foi de setembro até janeiro. 12 de setembro do ano passado até 19 de janeiro desse ano. E tem todas as outras corridas previstas aqui. Essa corrida aqui, 2017 e 2018, também prevista, 2019 e a última em 2022. Esperando que já tenha o LIGO Índia funcionando naquela época. Ele também está operando em colaboração com vários outros grupos de astronomia, só que agora astronomia eletromagnética. Então, astronomia no óptico, no rádio, raio-x, raios-gama, satélites, né? Raio-x, raios-gama, detectores de neutrino, né? Todos eles tentando detectar alguma coisa do mesmo lugar do céu e na mesma hora que o LIGO observar alguma coisa. Então, foi feita essa tentativa agora nesse evento. Infelizmente, todo mundo procurou e não achou nada no canal eletromagnético, naquela direção do céu, em torno daquele mesmo momento. Né? Então, os 2 LIGOs que detectaram foram esses 2 aqui. O da Louisiana, em Livingston, e o do estado de Washington, em Hanford. Né? Existe ainda um GEO aqui na Alemanha, né? Ele estava ligado, na verdade, na hora. No dia 14 de setembro ele estava ligado, mas não estava em modo operacional, de observação. Né? O Virgo estava desligado, esse aqui está em construção e esse aqui ainda é um projeto, que foi só aprovado. Então, finalmente, em 14 de setembro de 2015, foi feita a primeira detecção direta. Essa é realmente direta, não é uma observação indireta. Aqui, antes de mostrar o sinal, essa aqui é uma das salas de controle. Essa aqui é do estado de Washington. A da Louisiana é semelhante. Aí você controla todos os canais de ruído, a situação do detector. Então, o sinal chegou primeiro no sítio da Louisiana, em Livingston. Esse era o sinal que chegou lá. E 7,3 milissegundos depois, chegou esse sinal no estado de Washington. É impressionante a semelhança dos 2 sinais. Era um sinal muito mais forte que o ruído. Era 24 vezes mais forte que o ruído normal. Né? Então, 3 minutos depois, o pessoal já sabia que tinha chegado uma coisa importante, que tinha acontecido uma coisa importante. E 7,3 milissegundos é compatível com a velocidade da luz para essas ondas gravitacionais. Ou seja, primeiro a onda chegou num local do planeta e depois ela ainda demorou para chegar no outro. Né? A distância entre os 2 locais, se a luz percorresse em linha reta, direta, demoraria 10 milissegundos, né? Entre um local e outro. Quer dizer, um local está distante 10 milissegundos luz do outro. E a onda demorou 7,3 milissegundos. Por quê? Porque ela não percorreu a linha que une os dois detectores. Ela veio de lado. O pessoal calculou, ela veio de um ângulo de 45 graus. Então, a frente dela chegou primeiro, digamos aqui são os 2 detectores. Ela chegou num ângulo de 45 graus em relação a essa linha aqui. Né? Um ângulo de 45 graus. Então, primeiro, a frente da onda chegou aqui nesse aparelho e depois chegou nesse outro aqui. Né? 7,3 milissegundos depois.
Aqui é o sinal, o melhor sinal ajustado aos dados, que vem da teoria da relatividade geral. É importante dizer isso. Você tem que ter um sinal que a relatividade geral concorde com a órbita dos dois objetos, que claramente eram dois objetos, que nem aquela descoberta do Taylor-Hills, eram dois corpos orbitando um em torno do outro e perdendo energia, emitindo ondas gravitacionais e mudando o período orbital, o período cada vez ficando com uma frequência maior e com uma amplitude de onda maior. Então aqui você tem o sinal detectado, tá? Aqui o sinal coincidindo com o outro, tá? Com o da Louisiana, e aqui o sinal calculado pela relatividade geral, tá? Nos dois casos, da Louisiana e do estado de Washington. E aqui é a diferença entre os dois. Quando você faz a diferença, esse aqui então é o ruído que a linha tinha, né? Esse é o ruído que você tem. Tá? E aqui é o sinal observado de outra forma. Eles chamam isso aqui de espectrogramas, né? Em que você plota ao longo do tempo, em frequência, e a intensidade é a cor, né? Então você vê que o sinal começou numa frequência baixa e 0,2 segundos depois ele terminou numa frequência bem mais alta, né? Tendo um pico aqui nesse momento. No outro local também é a mesma coisa, só que o outro sítio não estava orientado otimamente para pegar o sinal chegou um pouco fraco no outro lugar. Aqui as orientações elas estão mostradas aqui. Aqui tem os braços estão orientados assim. O da Louisiana ele tem um apontando para o sul e um apontando mais ou menos para o oeste. Esse outro aqui está mais ou menos um apontando para o oeste ou sudoeste e o outro apontando um pouco mais para o norte, né? Então, essa orientação dos braços deu muitas dicas para conseguir interpretar o sinal e descobrir uma série de outras coisas que eu vou falar agora. Bom, primeiro, o sinal, com esse sinal você consegue descobrir quais são os dois corpos que estão orbitando. Cada par de corpos orbitando um em torno do outro produz um sinal diferente. O sinal tem várias características. Você tem o momento do choque, por exemplo. O momento do choque dos dois corpos define uma frequência, né? É a frequência do choque, é esse momento de amplitude máxima, quando os dois corpos se chocam. Essa frequência depende do tamanho dos corpos, né? Se os corpos forem muito grandes, eles se tocam antes da frequência subir muito. Então, estrelas de nêutrons, por exemplo, elas conseguiriam se chocar e produzir uma onda em 1400 Hz. Né? Enquanto que a onda produzida, o pico dela foi em 150 Hz. Então significa que não eram estrelas de nêutrons. Eram corpos com mais massa e maiores. Você também tem dicas pelo fato de como é que a frequência está variando. Você vê aqui que a frequência está aumentando, né? Os ciclos cada vez ficam mais próximos um do outro, ou seja, o período está diminuindo e a frequência está aumentando. E a amplitude também está aumentando. Então, como o sinal você olhando e vendo como é que a amplitude aumenta e a frequência aumenta, a taxa com que isso ocorre, você tem outra informação sobre as massas dos objetos, né? E, finalmente, o objeto formado normalmente é um buraco negro, em todos os casos. Talvez a gente descubra alguns casos que não aconteça isso, mas, teoricamente, a previsão é essa, que mesmo as estrelas de nêutrons, se chocando, elas vão formar um buraco negro. Porque as estrelas de nêutrons têm em torno de 1,3, 1,4 massas solares, algumas são até maiores, 2 massas solares. E quando elas se juntarem, elas vão formar um corpo que provavelmente tem mais do que 3 massas solares. E aí, então,
vai gerar provavelmente um buraco negro. E a outra, então a dica é aqui, esse ressoar aqui no final, que nem um sino quando você bate e ressoa, esse ressoar diz a respeito da massa do buraco negro formado. Então você com isso, só olhando essa parte daqui, você vê qual é a massa do buraco negro formado. Isso já te ajuda a descobrir onde que está o par, olhando os outros dados do sinal. Então, cada dado, cada sinal, você pode fazer um gráfico de uma massa solar até 100 massas solares, dessas estrelas bem densas, como buracos negros e estrelas de nêutrons. E cada ponto nesse gráfico corresponde a uma combinação de uma estrela com essa massa, com essa outra massa aqui. Então, com isso você consegue... cada ponto desses tem um sinal característico. Tá? Ele vai ter um formato, uma duração, um número de ciclos único. Tá? Então, você tendo um sinal, você consegue fazer o sentido contrário. Você consegue calcular qual foi o par dos objetos que formou aquele sinal, que produziu aquele sinal. E aí, então, eles calcularam que as estrelas tinham que ter uma massa, provavelmente, de 29 massas solares, com uma de 36 massas solares. E que a distância desse evento dependia da orientação da órbita, mas que, provavelmente, a grande probabilidade é que a órbita estava assim para você, tá? Os dois corpos estavam rodando assim para você, tá? E não assim, tá? E que essa distância, então, seria de 410 megaparsec. 1 megaparsec é mais ou menos 3,26 anos-luz. Então, você multiplicando por 3,26, isso dá 1,3 bilhões de anos-luz, tá? De distância. Ou seja, também uma coisa que aconteceu há 1,3 bilhões de anos atrás. O número de ciclos detectado foi esse aqui, em torno de 10. A velocidade calculada chegou a 60% da velocidade da luz. Impressionante isso. Os dois objetos, um com 29 vezes a massa do Sol, o outro com 36 vezes a massa do Sol. Os dois rodando um em torno do outro. A velocidade deles, no final, antes do choque, era 60% da velocidade da luz. A velocidade deles, dos buracos negros. Aqui tem um filme que, logicamente, aqui a gente está vendo bem longe, né? E você vai ver, a massa deles é tão grande que deforma o espaço, é chamada lente gravitacional. Ela deforma a imagem que está atrás. Então você vê as estrelas mudando de posição à medida que os buracos negros mudam de posição, porque eles mudam a localização da lente gravitacional, que eles são a lente, né? Opa, desculpa. Então, esse aqui é o de 29 massas solares, esse aqui é o de 36. Essa simulação foi feita especificamente para o caso detectado. Vou passar mais uma vez. Esses aqui são os horizontes de eventos dos buracos negros. Quando eles tocam, vocês notam que o horizonte formado engloba os dois, instantaneamente. E aí ainda vibra um pouco, que é aquele sinal da ressonância do buraco negro formado. E aí, então, tudo para, tudo fica estático.
Aqui é uma outra simulação feita de uma outra forma, com uma outra representação, mas uma representação, aquele tipo de cama de elástico, né? O LIGO, ele começou a observar o sinal de ondas gravitacionais quando esse relógio daqui chega em menos 0,20. O zero é o momento do choque. Então o LIGO observou desde 0,20 até alguma fração depois do choque. Opa, desculpa, eu devo ter batido aqui. Notem uma coisa interessante também, é que existe um efeito de antigravitação. Quando um buraco assim, é atração, é gravitação. Isso aqui é antigravidade, porque é um pico, né? Isso ocorre bem significativamente nos momentos finais. Vou passar de novo aqui. Então, de novo, em menos 0,20 é o momento em que o LIGO começou a observar o sinal de ondas. Então, foi a partir desse momento agora. Essas voltas aqui, o LIGO ficou detectando as ondas. E esse momento, com esse efeito aqui, é o momento onde o pulso de ondas é mais fortemente emitido. Desculpa, eu pensei que eu estava conectado com a... Agora vai. Sim, o filme ok. Esse aqui vocês vão ver o som. Não, esse é um outro efeito. Depois, o próximo aqui é o som. Esse aqui são os campos. E vocês vão ver que a emissão do pulso é no momento final, esse pulso aí. E como o sinal variou de 30 Hz a 250, essa é a região de áudio. Então você pode escutar o som também disso. Esse barulho assim, assim é ruído. Esse é ruído. O sinal mesmo é só um chup. Quer ver? Esse whip, whip é o sinal. Vou passar de novo. O resto é ruído. Isso aqui é uma análise estatística representando o sinal detectado e o resto do ruído. Tá? Isso aqui é o ruído, digamos assim, é a informação que estava nos dados que representavam esse sinal. Né? Então, quando você percebe que isso aqui não é ruído, que isso aqui é um sinal, aí você retira tudo isso dos dados. E aí o ruído remanescente é esse aqui. Então você vê que esse ruído, digamos assim, que na verdade é um sinal, é muito maior, muito mais forte que todo o ruído. Porque, veja só, aqui é a intensidade dele. Tá? A intensidade dele, o ruído aqui é de baixa intensidade, de 8 até 12, mais ou menos, 13. Enquanto que ele vai até 20 aqui. Né? Então você vê que ele de longe, durante 2 semanas, são dados de 2 semanas, nas 2 semanas que
que englobaram, quer dizer, que antecederam as 2 semanas que se seguiram, digamos assim, ao sinal, porque o sinal foi logo detectado. Começou em 12 de setembro, o sinal foi detectado em 14 de setembro. Então, de 12 de setembro até 26 de setembro, eles pegaram os dados e plotaram isso aqui. Então, os dados, o sinal se destaca em relação ao ruído de uma forma gritante. Então, entre outras coisas, né, o pico do sinal foi em 10 a menos 21. Né? Aquele pico daquele sinal detectado foi em 10 a menos 21. Aqui é a amplitude naquela unidade adimensional, tá? 10 a menos 21. Né? E você vê que o sinal, mesmo assim, mesmo a parte mais fraca dele é meio, é 0,5 10 a menos 21. Isso corresponde a ter modificado os espelhos de 2 milésimos de Fermi. Tá? Isso significa que no sinal mais fraco, os espelhos modificaram uma parte em 500. Tá? 500 vezes menos que o diâmetro de um próton. Como eu já falei, a velocidade chegou a 60% da velocidade da luz. O pico de energia, para um astrônomo, isso aqui é enorme, esse pico de luminosidade. Né? Muito maior que supernova, muito maior que gamma ray burst. Né? Só eventos que ocorrem no núcleo de galáxias conseguem ser mais energéticos que isso. 3 massas solares sumiram na emissão desse pulso. 3 massas solares. O buraco negro formado tinha 62 massas solares. Quando você soma 29 mais 36, dá 65. 3 massas solares sumiram na forma de energia das ondas. A probabilidade desse evento ter sido causado por acaso, você precisaria esperar cerca de 200 mil anos para o ruído produzir esse sinal aleatoriamente. Quer dizer, se você o que foi aquele ruído que eu mostrei, né, que é um sinal, porque chegou 7,3 milissegundos defasado um do outro e tudo, tudo aquilo poderia ser ao acaso. Mas você teria que esperar, funcionando com o seu aparelho, nos 2 sítios, 203 mil anos, na verdade. Tá? Não está escrito aqui o detalhe, mas é 203 mil anos. Né? Quer dizer, é quase certo que esse sinal é verdadeiro. Né? O spin do buraco negro formado é altíssimo. Né? Isso impressionou muito. O buraco negro formado tem um spin, tem uma rotação muito alta. Ele está rodando violentamente. Né? Aqui tem as 3 massas solares convertidas em onda gravitacional. O local no céu é esse aqui, né? O mais provável. Né? Por causa daquele ângulo de 45 graus, você consegue descobrir então que ele pode ter vindo numa circunferência no céu. Mas por causa da orientação dos braços, por causa do sinal, da fase dos sinais, eles conseguem descobrir mais ainda. Eles conseguem eliminar essa região da circunferência e descobrir que o mais provável é essa região aqui da circunferência. Né? Aqui também tem uma pequena probabilidade, mas o mais provável é aqui. E essa região daqui está no hemisfério sul. Tá? Entre aqui é a nuvem de Magalhães grande e aqui a nuvem de Magalhães pequena. Está bem próximo da direção do Polo Sul. O sinal teria sido rejeitado no LIGO anterior. O LIGO que parou em 2010 não conseguiria ter visto esse sinal, porque ele não passaria no critério. Eles só olham sinais com razão sinal ruído, pelo menos 8 vezes maior que o ruído. Né?
Aqui são a sensibilidade do LIGO, que parou em 2010. Aqui é o sinal. O sinal está um pouco acima, nessa região aqui, que é a sensibilidade do aparelho. Mas não é suficiente para ter uma razão sinal-ruído de 8. Então ele seria rejeitado. Enquanto que aqui é a sensibilidade dos aparelhos que funcionaram no ano passado. E aí então ele tem muito mais sinal detectado. Por isso que ele foi um sinal muito forte. Isso aqui é uma busca de neutrinos para ver se os neutrinos foram detectados na região, mas infelizmente não. Os neutrinos foram detectados aqui e a região das ondas é essa aqui. Aqui são vários papers que foram publicados que detalham bem essa pesquisa, né? E se você quer mais informações, você pode procurar essa página aqui, né? Que é o LIGO Magazine, que dá, ou a revista do LIGO, que dá vários detalhes sobre várias coisas nessa detecção. A colaboração envolve, então, uma tecnologia altíssima. Aqui são fotos dos aparelhos do detector, detalhes do isolamento vibracional dos espelhos. Os espelhos eles têm todo um isolamento vibracional. Aqui você tem, esses são os espelhos, eles são suspensos por massas, por molas, e eles estão dentro de câmaras de vácuo, e essa parte daqui é suspensa por... Esse sistema daqui tem 2 modos de isolamento vibracional ativo, né? E aqui essa torre tem essa plataforma que tem um modo de isolamento ativo vibracional. Isso tudo faz um isolamento fantástico nos espelhos, né? Tudo isso eles trabalham com essas roupas por causa de área limpa, para não deixar nenhum fio de cabelo na parte óptica, né? Tudo é trabalhado com extrema limpeza, né? Tem pessoas que cuidam para que toda operação de modificação deles transcorra sem nenhuma, não sujem nada, nenhuma parte da óptica. Isso aqui é uma parte de isolamento vibracional. Isso aqui é uma parte da óptica envolvida no interferômetro, né? É uma coisa muito complicada. Um aparelho, a complexidade desse aparelho é gigantesca, tá? Sistema de controles de toda a óptica. Isso é só uma parte dele, né? É um experimento que, só o experimento já envolveu cerca de 600 milhões de dólares, né? O projeto como um todo, desde 1970, chega a 1,1 bilhão de dólares. Bom, vou falar um pouquinho, então, agora no final, sobre a nossa participação. A gente entrou na colaboração em 2011, com uma invenção no sistema de isolamento vibracional. As câmaras do LIGO, elas são pequenas, elas são diferentes do Virgo. Essa câmara aqui tem só 2,5 metros, e os espelhos ficam aqui nessa câmara. Então você não consegue fazer um sistema de pêndulos mais do que 1 ou 2 pêndulos, como esses mostrados aqui. Então a gente inventou um sistema de pêndulos aninhados, que um é encaixado dentro do outro. Então você tem cilindros que são... o cilindro mais interno é suspenso imediatamente depois aqui, o penúltimo. E esse penúltimo é suspenso pelo antepenúltimo, e assim por diante. Esse primeiro aqui é suspenso por essa flange aqui embaixo. E ele suspende o seguinte pela flange de cima, que pesca a flange de baixo do seguinte. Tá? Então, são fios que são presos sempre na flange de baixo do cilindro e que ela parte da flange de cima do cilindro anterior, né? E com isso você consegue fazer 5 pêndulos, em vez de você precisar... Esses pêndulos têm 1,30 m de comprimento. Em vez de você precisar de 6,5 metros para pendurar todos eles, você pendura eles todos em 1,30 m, porque eles estão encaixados um dentro do outro, né? E com isso, a gente está estudando
a construção desse sistema para ajudar o sistema de isolamento do lago para ele ser mais eficaz, para conseguir isolar mais perfeitamente, né? E, ao mesmo tempo, resfriar os espelhos, que eles precisam resfriar os espelhos para diminuir o ruído térmico. E, justamente, a gente vem desenvolvendo esse sistema. A gente testou esse sistema, a transmissão térmica entre esses cilindros, lá no LIT, numa área limpa lá do INPE, de que monta satélites, né? Satélites são montados lá e eles têm umas câmaras térmicas para teste. A gente colocou uma fonte de calor simulando o calor que é depositado nos espelhos do LIGO e a gente colocou nessa câmara térmica lá no teste de satélites, no hall de satélites. E a gente mediu toda a velocidade de resfriamento, a comunicação de térmica entre um cilindro e outro. Cada curva dessas é a temperatura de um cilindro, dos 5. E nós temos molas que vão substituir aquelas molas pneumáticas. Vocês viram que eles têm umas molas que são uns pneus aqui, que a gente construiu para dar o molejo vertical. A gente vai substituir para essas molas metálicas aqui, que são molas, uma contra a outra, comprime, e com isso diminui a frequência de oscilação. Porque uma mola contra a outra faz com que, quando sai do ponto de equilíbrio, que é o meio, essa compressão faz com que as molas não queiram retornar para o ponto de equilíbrio imediatamente. Elas retornam com dificuldade. Tanto se você apertar o sistema para baixo, como suspender ele para cima do ponto de equilíbrio, que está no meio, né? As molas agem, essa compressão age no sentido contrário da restauração do ponto de equilíbrio. Então, com isso, a frequência de oscilação cai. O sistema fica muito mais, com um molejo muito mais suave, muito mais, com um período muito mais baixo. E o problema que a gente encontrava era ajustar para cada massa, cada cilindro tinha uma massa diferente, você tinha uma carga diferente, e aí você teria que projetar essas molas para cada caso. Isso implicaria em formato de molas diferentes e tudo. E a gente inventou esse segundo andar aqui, que ajusta a carga. Essas molas não estão comprimidas, elas só agem no sentido de equilibrar a carga vertical. Então, você tem uma peça aqui que você varia, e você ajusta, você joga mais carga para o andar de baixo, de forma que, com isso, você ajusta o ponto de equilíbrio. Quando estiver no ponto de equilíbrio, já está bom, você não precisa mais rodar essa peça que conecta essa peça a essa aqui. E aí distribui o peso, né? Do que essas molas de cima estão suspendendo e o que essas molas de baixo estão suspendendo. E a gente adquiriu uma outra câmara, uma câmara nossa mesmo, porque o LIT, o problema lá no laboratório dos satélites é que tudo tinha que ser super limpo. Então a gente tinha que gastar um tempão limpando tudo para fazer o teste na câmara, porque não podia contaminar a câmara para o satélite, né? Então, não, peraí, vamos arranjar a câmara a gente mesmo, porque aí não precisa toda essa limpeza toda. Então a gente adquiriu essa câmara aqui para fazer, ela tem essa serpentina com nitrogênio líquido que faz também baixa temperatura. Tudo isso para melhorar a sensibilidade do LIGO, né, nessas baixas frequências aqui, porque ele não é muito bom. Ele só pegou esse sinal a partir dos 30 Hz, porque ele não conseguiu ver o sinal antes, porque ele não tinha sensibilidade boa abaixo de 30 Hz. Então a gente está querendo melhorar a sensibilidade nessas baixas frequências aqui. E um dos ruídos principais é esse marrom aqui, que é o ruído sísmico, né? E tudo isso vai ser implementado no LIGO de 2026, 24 mais ou menos, 2023 por aí, quando ele parar de essa fase estiver terminada, eles vão modificar e vão se chamar de Voyager, o LIGO Voyager. E aí esse LIGO vai ter os espelhos resfriados e uma condição de isolamento vibracional muito melhor. Então, para terminar, esse é o quadro de detecção de ondas gravitacionais que nós temos agora. Nós temos detectores
pegando ondas com períodos de milissegundos. Nós temos projetos de interferômetros no espaço, períodos de minutos e horas, né? Nós temos radiotelescópios já operando, procurando ondas gravitacionais com períodos de anos a décadas, tá? Quer dizer, frequências bem baixas, 10 a menos 8, 10 a menos 9 Hz. Né? E experimentos que estão procurando na radiação eletromagnética cósmica de fundo, eles estão procurando por ondas gravitacionais com períodos com frequência da ordem de 10 a menos 18 Hz, 10 a menos 16 Hz. Isso tem períodos de bilhões de anos, a idade do universo. Né? Os radiotelescópios que estão operando são esses daqui, né? Esse aqui é o Arecibo, em Porto Rico. Tem vários outros radiotelescópios gigantes também. E existe um projeto do interferômetro laser subterrâneo, para ser construído na Europa. Ele seria que nem o Kagra japonês subterrâneo, formando um triângulo, os lasers, e espelhos resfriados. O interessante das ondas gravitacionais é que você, inclusive, vai descobrir se o universo nasceu no Big Bang ou não. Né? Se o Big Bang existiu ou não, você vai saber disso, observando as ondas gravitacionais. Porque se houve o Big Bang, essa situação, e aqui é uma situação de não houve o Big Bang, o universo existia antes, chegou a um tamanho muito pequeno, mas não um ponto, e voltou a expandir, né, de forma acelerada. Você vai saber se esse é o caso ou se esse é o caso, porque as ondas gravitacionais desse caso e desse caso são diferentes. Aqui é o gráfico do caso de Big Bang, essa é a curva roxa. Esse aqui é um caso de não Big Bang, um caso muito radical, eu diria. Né? Esse caso já deve estar descartado com o LIGO. O LIGO é essa curva do LIGO. Né? Então, esse caso não foi detectado. Né? Mas talvez uma curva por aqui. Tá? O modelo padrão, o modelo do Big Bang, é essa curva. Os outros modelos, dependendo de como é que foi feita o universo, diminuiu de tamanho e expandiu, o momento em que ele voltou a expandir, tudo isso vai dizer a curva que vai ficar aqui, né? Se for o caso. Né? E o LIGO vai chegar a detectar isso. Se não for o LIGO, algum projeto do espaço, o interferômetro no espaço vai detectar. Existe um projeto chamado Big Bang Observer. Ele é capaz de detectar até a curva roxa aqui. A curva dele não está aqui mostrada, mas ele é capaz de detectar, confirmar se realmente é o caso da curva roxa, que seria o modelo do Big Bang, que o Big Bang ocorreu. Né? Então, é interessante isso. Né? A gente vai saber como é que o universo nasceu, através das ondas gravitacionais. Porque as ondas gravitacionais, elas foram emitidas, a radiação cósmica de fundo, ela só conseguiu ser emitida quando o universo tinha 380 mil anos de idade. As ondas gravitacionais já começaram a ser emitidas quando o universo tinha o tempo de Planck, que é o tempo menor que pode existir, que é 10 a menos 42 segundos. Né? 10 elevado a menos 42 segundos. Então, no final, a gente vai fazer o que a astronomia eletromagnética fez. Ela mapeou o universo em raios gama, em raios X, em ultravioleta e visível, em infravermelho, em rádio. Né? A mesma coisa a gente vai fazer com os detectores de ondas gravitacionais. A gente vai mapear. E já 4 bandas estão aparecendo, como eu mostrei lá. São essas 4 bandas aqui. Né? Essas 4 bandas que estão aparecendo para mapear o universo em ondas gravitacionais. Então, essa astronomia nasceu agora, essa nova astronomia. Ela, de uma certa forma, é como escutar o universo. Né? A gente, logicamente, não escuta, o som não se propaga no vácuo. Né? Mas o espaço-tempo é como um meio elástico. E as ondas gravitacionais, elas se propagam nesse meio elástico. Elas são essa deformação do espaço-tempo,
se propagando, né? Então, de uma certa forma, a gente vai escutar o que o universo está acontecendo no universo, principalmente eventos cataclísmicos, né? E com isso a gente vai certamente revolucionar o conhecimento que a gente tem da astronomia, assim como os telescópios revolucionaram o conhecimento que a gente teve do universo desde o tempo de Galileu, quando Galileu construiu o primeiro telescópio e apontou para o céu. Ele viu luas em Júpiter, né? Que era um absurdo na época, que ninguém concebia que outros planetas tivessem luas, né? Outros corpos tivessem coisas orbitando em torno deles, né? Achavam que tudo orbitava em torno da Terra, né? E encontrou fases em Vênus e Mercúrio. E aí ele se convenceu que Copérnico estava certo, que os corpos estavam orbitando o Sol, por causa das fases, né? Então, com isso, e de lá para cá, todo o desenvolvimento, conhecimento que a gente tem do universo, foi com o desenvolvimento de telescópios. Cada vez telescópios mais potentes, cada vez mais, com melhor resolução, tanto no óptico como no raio-x, no raios gama, no infravermelho, no ultravioleta, partículas, neutrinos, raios cósmicos, né? E agora as ondas gravitacionais, né? Que elas vão conseguir, então, agora fechar o quadro, né? Era a última partícula que ainda não faltava detectar. Era o último teste da relatividade geral, que faltava ser confirmado diretamente, né? E com isso, certamente, vai evolucionar o nosso conhecimento e, provavelmente, a gente vai ter novas invenções com esse conhecimento novo da física que a gente vai adquirir, né? Bom, eu vou ficar por aqui, né? Muito obrigado pela excelente palestra. Bom, então a gente abre para perguntas, comentários, reclamações. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu queria perguntar sobre a massa dos corpos que geraram as ondas gravitacionais. Você disse que era 29 massas solares e 36. Eu estava curioso, essa é a massa de repouso ou é a massa já com a correção relativística? Massa de repouso. De repouso? É. Ah, tá. Só curiosidade mesmo. Gostei muito de sua palestra e duas perguntas eu gostaria de fazer. Este aqui. Duas perguntas eu gostaria de fazer. A primeira é a seguinte: quando uma onda gravitacional passa, ela deforma instantaneamente os corpos ou a inércia dos corpos se resiste à deformação? Primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: quando uma onda se propaga no vácuo, por exemplo, uma onda eletromagnética, precisa de um campo magnético e um campo elétrico, que a variação do campo magnético cria o campo elétrico e a variação do campo elétrico cria o campo magnético e a onda assim se propaga. E no caso das ondas gravitacionais, no vácuo, quem se deforma exatamente? Certo. Bom, primeira pergunta, você perguntou se existe algum atraso. A onda gravitacional agindo nos espelhos, por causa que eles estão pendurados por fios verticais, eles estão livres para se mexer na horizontal. Então, a deformação, nesse momento, ela tem a mesma fase. Não existe atraso nenhum na inércia. Os objetos, eles acompanham a deformação instantaneamente, tá? Agora, se você tiver um corpo sólido, como uma barra ou uma esfera, em que você tem a estrutura cristalina, os átomos ligados por ligações covalentes, né, entre eles, formando uma estrutura cristalina, aí é um pouco diferente. Aí é diferente. Aí você tem um atraso entre a resposta dos átomos, tá? Porque eles não estão mais livres. Eles têm essas forças ligando entre eles. Então, aí, com isso, você transfere energia. Eles não acompanham mais a fase da onda exatamente. Eles estão sempre 90 graus atrasados. A fase deles, a fase de oscilação
dos átomos, num corpo sólido, está 90 graus atrasada em relação à fase da onda. Nos espelhos do interferômetro é exatamente 0 graus de atraso, não tem atraso nenhum. Mas num sólido tem um atraso de 90 graus. Né? E isso, a consequência disso é que você tem o sólido começa a acumular, pode acumular energia. Tá? Então, o sólido pode começar a responder pela onda com uma amplitude muito maior do que a onda tem, né? Dependendo se a onda está exatamente na frequência de ressonância do sólido. Né? Então, o sólido começa a acumular energia e começa a ter uma amplitude que pode ser milhares de vezes maior do que a amplitude da onda. A amplitude final é metade do fator de qualidade da figura de mérito do material sólido. Então, se o material sólido, as barras comumente, eles utilizavam barras e a mesma nossa esfera tem 2 milhões de fator de qualidade. Na nossa esfera, por exemplo, a amplitude poderia ser 1 milhão de vezes maior do que a amplitude da onda. Né? E no caso das barras, a mesma coisa. Então, isso é muito importante isso para os sinais com vários ciclos, ondas gravitacionais com vários ciclos, como, por exemplo, estrelas de nêutrons rodando com alguma montanha, alguma coisa assim, que ela emite onda gravitacional continuamente. Então, é um ciclo senoidal. E você vai acumulando isso. Isso é muito bom usar um corpo ressonante, porque ele consegue ter uma sensibilidade muito boa. Agora, uma pergunta. Na onda eletromagnética, você tem campos elétricos e magnéticos. Um fica jogando energia, fica fazendo uma pulsação de energia de um para o outro. No caso gravitacional, você também pode pensar assim. Né? O problema existe o campo gravitomagnético. Tá? Você pode dizer assim. Só que o campo gravitomagnético a gente não tem no nosso dia a dia. Né? Foi o campo gravitomagnético que criou aquele efeito antigravitatório que vocês viram ali. Né? O campo gravitomagnético só seria do conhecimento do dia a dia nosso se a gente vivesse num planeta em que os rios, em vez de água, tivessem fluidos muito mais pesados, com densidades muito maiores do que 1 grama por centímetro cúbico, né? E se os rios fluíssem com velocidades próximas da luz. Né? Isso não acontece. Se você tivesse o campo gravitomagnético, teria um efeito semelhante ao campo magnético. No campo magnético, você tem dificuldade de deslocar as cargas perpendicularmente às linhas de campo. Elas têm dificuldade, você desloca elas ao longo das linhas de campo. Se a gente fosse seres num planeta em que os rios fossem relativísticos, com material extremamente denso, com densidades do tipo 1 milhão de gramas por centímetro cúbico, por exemplo, né? Você sentiria esse efeito gravitomagnético. Qual seria esse efeito? Você não conseguiria se deslocar com facilidade se não fosse ao longo das linhas dos campos gravitomagnéticos. Né? Você não conseguiria andar cortando as linhas de campo gravitomagnético. Você teria dificuldade de se locomover. Né? Você sentiria esses efeitos desses rios relativísticos. Só que isso não acontece. A gente só consegue sentir o efeito gravitação por causa que, apesar da força de gravitação ser muito fraca, a Terra tem 10 elevado a 24 quilogramas de massa. Tá? Então é muita massa. Então, com isso, a gente sente o efeito acumulativo do campo da força gravitacional. Mas o efeito gravitomagnético a gente não sente. Precisou ser lançado um satélite de 700 milhões de dólares, tá? Para medir esse efeito gravitomagnético. Ele foi medido há uns anos atrás. Tá? É o Gravity Probe B, que foi o satélite lançado. Né? É um efeito muito sutil, né? Que a gente não consegue. Então, o que aconteceu? O que aconteceu, inclusive, na história? Maxwell ele só conseguiu unificar as equações
de Faraday, Ampère, Coulomb e tudo mais, porque existiram caras que viram o efeito magnético, né? Porque o efeito magnético é um efeito que a gente consegue ver no dia a dia, né? O efeito gravito-magnético a gente não consegue. Então, a lei de Newton é só uma das leis do campo de gravitação, né? Ele é correspondente à lei de Coulomb, né? Então, se no eletromagnetismo você só tivesse descoberto a lei de Coulomb, você também seria levado a pensar que a onda eletromagnética se propaga instantaneamente. Porque a lei de Coulomb, sozinha, você não tem mais nenhum dado, né? Então, a força de Coulomb entre as cargas, você só vai conseguir pensar que ela se propaga instantaneamente. Quer dizer, ela é sentida no universo instantaneamente, né? Mas aí veio as outras leis, a lei de Ampère, a lei de Faraday, o magnetismo. E aí então o Maxwell conseguiu unificar tudo isso e ver que a velocidade da onda eletromagnética, ele conseguiu provar, e qualquer um consegue fazer essa demonstração com as equações de Maxwell, consegue provar que ela se desloca à velocidade da luz, né? Então precisou do Einstein ir por um outro caminho muito mais difícil, porque ele não tinha essa noção de campo gravito-magnético. Ele só tinha o conhecimento da lei de Coulomb para a gravitação, que é a lei de Newton, né? Então, ele foi realmente uma façanha o que o Einstein fez e conseguiu chegar ao mesmo resultado sem ninguém antes dele ter facilitado o caminho, né? Então, não existe um Faraday, um Coulomb, o Coulomb existe, é o Newton, mas um Faraday, um Ampère, enfim, no campo da gravitação. Então, as ondas gravitacionais, de uma certa forma, é essa mesma coisa. Você tem esses campos gravitomagnéticos e de gravidade pulsando, tá? O campo gravitomagnético é gerado quando você tem que nem o campo magnético. Você tem um fluido passando, ele gera um campo gravitomagnético em volta, né? Então, inclusive, Forward, já na década de 60, percebeu que você podia criar um campo antigravitatório. Uma gravidade artificial você poderia criar. Como? Você pegava um toroide. O toroide é uma câmara de pneu, tá? O toroide, você passa uma mangueira por ela, né? E você passa um fluido, né? Se você tivesse um toroide, tivesse um fio elétrico e passasse uma corrente, você ia criar um campo magnético no centro do toroide, do pneu, né? Se você variasse essa corrente de forma que o campo magnético variasse, com uma variação constante, você ia criar um campo elétrico constante no centro do toroide. Então, Ford, em 61, ele fez a mesma coisa para o campo gravitomagnético. Ele circulou uma mangueira com fluido, quer dizer, hipoteticamente, né? Só em ideias. Circulou um fluido na mangueira e passou esse fluido, criou um campo gravitomagnético no toroide e fez o fluido variar de forma a variar o campo gravitomagnético constantemente. E aí ele criou um campo gravitacional no centro do toroide, né, de 1G. Exatamente 1G. Mas para ele conseguir isso, ele teve que usar um toroide de quilômetros, uma mangueira com uma seção do tamanho de um campo de futebol, e o fluido que ele circulava, para as contas baterem, tinha que ter densidade de pelo menos 10 elevado a 6 gramas, 1 milhão de gramas por centímetro cúbico, né? E ele tinha que fazer esse fluido fluir, variar, ir da velocidade zero até próxima da velocidade da luz em uma fração de segundo. Então ele conclui no paper que a conclusão é que a questão de antigravidade ou gravidade artificial, ela está fora da tecnologia humana nos próximos séculos, né? O detector ele funciona no infravermelho. Existe algum motivo especial para essa escolha?
Como é que é? O detector funciona com luz infravermelha. Existe algum motivo especial? Isso tem motivos de... Eu não sou um entendido na ótica, uma pessoa de ótica pode responder melhor isso, mas os espelhos são melhores, refletem muito melhor, são muito mais eficazes. Você pode fazer uma cavidade de ressonância que acumule a energia do laser com muito mais eficácia e muito mais finesse, como eles chamam, né? Se você vai para um comprimento maior, porque os espelhos são mais fáceis de construir, eles refletem muito melhor, são muito mais eficazes, né? Você tem dificuldade por causa do comprimento de onda mesmo, né? Indo para o lado contrário, se você for para o raio-x, você não faz espelho, você não consegue fazer espelho a não ser espelho rasante. O raio-x só consegue refletir se for bem rasante, né? Então, comprimentos maiores, os átomos são mais próximos um do outro, então você consegue que ele reflita com mais facilidade. Porque a distância entre os átomos é bem pequena em relação ao comprimento de onda. Inclusive, eles estão operando um de 1064 nanômetros. Eles estão pensando em mudar para 1550 ou até 2000, 2 microns, né? Comprimentos ainda até maiores, né? Uma perguntinha rápida. Qual que é a finesse do interferômetro que foi usado aí no... Olha, eles não dão a coisa em finesse, mas talvez você possa calcular. Aqui, eles... deixa eu mostrar aqui um gráfico. Vamos ver aqui. Olha, eles jogam um feixe de 20 watts e eles têm aqui uma cavidade acumulada de 100 kilowatts. Tá? Tem 100 kilowatts acumulado aqui. Tá? Então você pode fazer a conta aí da finesse. Eu acho que é esse número dividido por esse, né? A finesse, eu acho que... Se não for a divisão direta, é proporcional a essa divisão. Porque a relação do que foi detectado em relação ao comprimento de onda da luz aí que foi usado é 10 ordens de magnitude, alguma coisa assim. Isso. O segredo disso é que aquela regra de que você pode medir com um comprimento de onda até uma fração desse comprimento de onda não funciona aqui. Porque aqui o truque que se faz é diminuir os ruídos, todos os ruídos no sistema. Então, com isso, você diminuindo os ruídos, você consegue fazer esse milagre de conseguir medir essas variações entre os espelhos tão pequenas. Todos os ruídos têm que ser diminuídos. Inclusive, a curva de sensibilidade está chegando no limite quântico, né? Se eu mostro aqui a curva, isso foi mostrado quase no final da apresentação. Deixa eu ver onde que está. Essa aqui. Você vê aqui que quanto nós, essa curva roxa, tá? Ela está próxima do ruído quântico. Isso tudo quer dizer, essa regra não funciona. Essa regra é, digamos assim, se você, grosseiramente você consegue medir com esse comprimento isso. Mas, no fundo, e com essa finesse, quer dizer, com esse acúmulo de energia, né? Esse acúmulo de energia é equivalente a você ter o caminho óptico ser de aproximadamente 1000 quilômetros. Né?
caminho óptico é 1.000 quilômetros. Quer dizer, os braços, em vez de terem 4 quilômetros apenas, eles têm praticamente 1.000 quilômetros. Então você aumenta tremendamente a sensibilidade. Eu também tenho duas perguntas relacionadas à característica da antigravidade que foi mostrado no gráfico com as curvas de nível. A primeira é, o fato de ser observado o efeito de antigravidade é suficiente para acreditar que o conceito da nave de dobra seja possível? E a segunda pergunta é, o que esse pico de antigravidade, na verdade, pode dizer para a gente a respeito da criação de um campo antigravitacional ou qualquer alguma coisa relacionada com a energia negra? Um campo... você criar gravidade artificialmente é possível. Ford demonstrou isso há mais de 50 anos atrás. Né? Por sinal, Ford foi o cara que primeiro inventou, o primeiro cara que construiu um interferômetro laser, tá? E foi aluno do Weber, foi o primeiro aluno de doutorado do Weber. Né? É uma questão tecnológica. Né? Eu tive o privilégio de me encontrar com Ford em 1988. Ele, naquela época, ele estava sendo pago pela Força Aérea Americana para ir nos congressos de gravitação, para ter ideias, para ver o que o pessoal estava fazendo e ver se alguma coisa podia ser aproveitada para a Força Aérea Americana. Né? E eu perguntei para ele, eu nunca tinha achado outros papers sobre gravitação, sobre antigravidade, que ele tivesse escrito, porque ele já estava trabalhando com outros projetos, ele estava trabalhando com propulsão por aniquilação de matéria, ele fazia aniquilação de matéria, fazia um foguete por propulsão com aniquilação de matéria. Né? E aí eu perguntei para ele, por que você nunca escreveu mais sobre isso? Você só escreveu em 61, 63 sobre isso? Aí ele virou para mim e disse, olha, o que se tem da relatividade geral é isso. Então, se só for isso, o homem só vai conseguir fazer essas máquinas gigantescas de quilômetros, ele só vai conseguir controlar, acelerar a matéria de milhões de gramas por centímetro cúbico à velocidade da luz, daqui a alguns séculos. Isso não vai ser amanhã ou daqui a 30 anos. Então, não tenho mais o que falar. Agora, se alguém vier com uma teoria de gravitação quântica que funcione, né? E aí a gente pode dar uma olhada para ver se tem alguma coisa diferente, se algum atalho, alguma coisa nova. Né? Então, do ponto de vista macroscópico da relatividade geral, não tem mais nada. Né? É só isso. Ou você consegue, ou você se contenta com isso e tenta fazer disso o efeito, né? Produzir na prática o efeito, que é muito difícil tecnologicamente, ou como ele disse, alguma coisa nova é descoberta. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez pela palestra. E a minha questão é se existiria uma escala, assim, que se possa dizer de quantas massas solares precisariam estar envolvidas no evento para que fossem geradas ondas gravitacionais. Não, qualquer quantidade, você quando está mexendo os braços assim, você está produzindo ondas gravitacionais. O problema é que a amplitude é muito, muito pequena. Né? Você poderia perguntar para mim assim, qual seria para aquela distância, ou melhor, a que distância máxima a gente conseguiria ver, por exemplo, essas duas estrelas de nêutrons se chocando? Então, isso é um cálculo simples. Como elas têm o sinal delas foi 24 vezes maior do que o ruído, e o LIGO tem um critério de só considerar sinais 8 vezes maiores que o ruído, acima de 8 para mais, então ela ficou sendo vista com um fator de 3 sobrando, né?
Então, isso significa que ela poderia ter sido vista também com uma distância 3 vezes maior, né? Então, em vez de 1,3 bilhões de anos-luz, ela poderia ter sido vista com mais ou menos 4 bilhões de anos-luz. 4 bilhões de anos-luz é quase que metade da distância do universo observável, né? Quer dizer, metade não, diria 1/3, digamos assim, né? Então, é significativo, né? Ou você pode fazer a pergunta ao contrário, né? Se você vai tirando massa da coisa, né? Mas eles poderiam ver duas estrelas de nêutrons se chocando, mas elas teriam que estar muito mais próximas. Elas teriam que estar a mais ou menos 70 megaparsecs. Em vez de 400 megaparsecs, 410, teriam que estar a 70 megaparsecs. Quer dizer, uma distância mais ou menos de 200 e poucos milhões de anos-luz. Obrigado. O senhor poderia voltar naquela slide que tem as curvas de sensibilidade do aparelho? Quais curvas de sensibilidade? Aquelas primeiras? Isso. É que aí tem várias curvas, né? E eu noto que tem uns picos, assim. O que isso significa? São testes, né? Não, esses picos daí são ressonâncias dos fios que suspendem os espelhos, que suspendem a ótica, né? A ótica, toda aquela parte de ótica, vários espelhos estão todos suspensos por fios. E aí eles têm ruído térmico, porque eles têm temperatura, né? Quando a gente resfriar isso, vai diminuir bastante, né? Mas esse é ruído térmico. Você não precisa ficar batendo no fio para ele ficar ressoando. É o ruído térmico dele mesmo que faz ele ficar vibrando, né? Então aí isso é uma praga, interferômetro. Não tem jeito de se livrar disso. Ok. Mais alguma pergunta? Comentário? Sim. Só no zero absoluto é que você... Mesmo assim, o fio ainda teria o ruído quântico dele, vibrando. Boa noite. Eu queria saber se as ondas gravitacionais podem ser um caminho para você unir a relatividade geral com a mecânica quântica. Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque você, principalmente, todo mundo na colaboração está aguardando a gente observar o esmagamento de uma estrela de nêutrons. Ou porque ela se esmagou com outra estrela de nêutrons, ou porque ela foi esmagada caindo num buraco negro, né? Nesse momento, você vai ter, certamente, produção de raios gama, pelo esmagamento dos nêutrons. Raios gamas e talvez outras partículas. E aí o pessoal está torcendo para ser observado isso, né? Por quê? Porque aí você tem a união das duas coisas. Você tem campo forte gravitacional e tem mundo microscópico, mundo quântico, que você tem fenômenos que ocorrem a nível quântico, que é e aí você também vai ter informação da equação de estado, a equação do estado dos nêutrons, né, que formam a estrela de nêutrons. Então, todo mundo está aguardando esse tipo de coisa porque surpresas deverão aparecer, né? E aí, então, isso vai dar dicas muito fortes sobre essa ligação entre a gravidade forte e a mecânica quântica. Bom, se não há mais nenhuma pergunta ou comentário, vamos agradecer novamente ao professor Odílio Aguiar pela excelente palestra. Okay.